GTX 1650 em jogos. Bom, começando pelo Alan Wake 2, a GTX 1650 a gente está utilizando aqui, né, o preset mais baixo possível, com o AMD FSR 2.0 ativado no modo qualidade, beleza? E a gente está com uma média ali de mais ou menos uns 25, 27 FPS. A gente tem, né, em alguns momentos ali 30 FPS, mas no geral a gente ficou ali nessa média de 25, 24 FPS, beleza? E bom, a gente tendo essa média de FPS abaixo dos 30 FPS, a gente considera injogável, beleza? Há como eu deixar o jogo com FPS maior? Sim, se você ativar ali o AMD FSR e ativar no modo qualidade e tal, só que aí o jogo vai perder bastante qualidade gráfica, né? Você tá utilizando uma placa de vídeo, pô. Tipo, é um jogo de história, sabe? Você precisa ter qualidade gráfica para ter uma boa experiência de jogo. E você está utilizando uma placa de vídeo, então não faz muito sentido você não exigir no mínimo 30 FPS. Então aqui eu considero que está injogável. Indo agora para o CS2. Bom, o CS2 é um jogo competitivo, tá? Então a gente está utilizando aqui o preset basicamente competitivo, que é tudo no mais baixo possível, beleza? E bom, a gente tem mais ou menos ali uma média de 200 FPS, tá? Obviamente, isso vai depender do seu processador, beleza? Então, às vezes, se você tiver um processador um pouquinho mais forte do que o que eu estou utilizando aqui, no caso eu estou utilizando o 5600G, então se você tiver, por exemplo, um 5700X, um exemplo, você conseguiria ali uma média de mais ou menos 220, 240 FPS. Então, tipo assim, no CS2, sim, a GTX 1650 consegue empurrar bastante FPS, mas eu não acho que ela passaria muito dos 240 FPS não, tá? Pelo menos não no CS2. Você pode perceber que a gente está utilizando a placa de vídeo basicamente nos seus 100%, mesmo sem estar ali nos seus 240, 300 FPS mais ou menos, beleza? A gente na nossa média aqui de 190, 200 FPS está utilizando quase 100%, 240 basicamente utilizaria os 100% dela no total, beleza? Indo agora para o Cyberpunk 2077. Cyberpunk 2077 é um jogo de história, então a gente acaba priorizando por questões gráficas. Estamos utilizando aqui o preset Low com o AMD FSR ativado no modo qualidade, beleza? E a gente tem aqui mais ou menos uma média de 50 FPS, beleza? Então, assim, para um jogo de história, utilizando todo o preset no mais baixo possível, 60 FPS já é uma gameplay aceitável. Se você quiser usar o preset Ultra, por exemplo, e jogar nos 30 FPS, eu já tenho um teste, né, utilizando o Cyberpunk no Ultra, tá? Já faz um tempinho que eu postei esse vídeo, mas eu fiz até um comparativo junto com a RX 580 2042 SP e ela fica ali na média dos 30 FPS, beleza? Então se você quiser utilizar o preset Ultra, você também pode, você também tem essa liberdade, beleza? Você consegue sim cravar ali 30 FPS e utilizar o preset Ultra. Indo agora para o Dying Light 2. Bom, Dying Light 2 é um jogo de história, então a gente acaba priorizando por questões gráficas. Porém, nesse jogo aqui eu optei por deixar no preset baixo, tá? Não é o muito baixo, ou seja, não é o mínimo do mínimo, mas é o preset baixo, beleza? Que é basicamente a experiência ali que você vai ter num PS4, tá? Só que o PS4, por exemplo, você fica limitado aos 30 FPS, certo? E, bom, você pode perceber aí que a gente tá com a média ali de mais ou menos uns 50 FPS, tá? E, sinceramente, muito boa a média, tá? Dá pra jogar o jogo tranquilamente. E se você quiser aumentar ali um pouco o preset gráfico, você vai cravar ali a 30 FPS e vai ter basicamente a mesma experiência ali que um PS4 mais ou menos, beleza? Indo agora para o Fortnite. Fortnite é um jogo competitivo, beleza? E sendo um jogo competitivo, a gente utiliza o preset no mais baixo possível para ter o mais alto FPS possível, beleza? E bom, como vocês podem ver, o Fortnite é basicamente o mesmo caso do CSGO, tá? Do CSGO não, CS2, que se você colocar um processador um pouco mais forte do que o meu, você vai atingir os 100% da 1650 e não vai conseguir ver tanta diferença assim de FPS. Então se você tiver, por exemplo, o 5700X, você não vai ver tanta diferença assim no FPS, beleza? E bom, a gente tá aqui com a média acima do
dos 200 FPS, o que para um jogo competitivo é excelente, né? Você vai estar acima ali dos 200 FPS, você vai poder utilizar monitor de 144 FPS, 165, 180, 200 Hz. Você só não vai conseguir chegar nos 240 constante, beleza? Mas sim, aqui tá super jogável, beleza? Indo agora para o Forza Horizon 5, utilizando aqui basicamente o preset no alto, tá? E utilizando o AMD FSR no modo qualidade, a gente tem uma média de mais ou menos uns 60 FPS. Aí no começo do benchmark, tá? É uma parte mais pesada, então a gente fica ali próximo dos 50, mas depois de um tempo a gente acaba subindo ali para os 60 FPS, beleza? E basicamente estamos utilizando a GTX 1650 no seu máximo, beleza? Então meio que aqui é a limitação pura da placa de vídeo, mas pô, a gente tá com uma gameplay super fluida, dá pra você jogar tranquilamente e com um gráfico muito bonito, então super jogável. Indo agora para o Ghost of Tsushima. Bom, o Ghost of Tsushima é um jogo meio que lançamento, tá? Então ele sendo um jogo lançamento, no caso ele não é lançamento, tipo, o jogo não foi lançado recentemente, ele já foi lançado pro PS4 há um tempo atrás e agora ele foi portado para o PC, beleza? Utilizando ali basicamente o preset médio, que é é basicamente os gráficos que você vai ver em um PS4, tá? Você vai ter ali uma média ali de mais ou menos uns 40 FPS. Beleza? O que eu diria que sim, já tá jogável, até porque é um jogo de história e a gente acaba dando uma prioridade por questões gráficas. Você tá com gráfico no médio, com um FPS acima dos 30 FPS, então, pô, tá super jogável sim. Indo agora para o GTA V. Bom, GTA V é um jogo de 2013, tá? Então a gente tá utilizando aqui mais ou menos ali um preset no alto, tá? Tem umas configurações ali que tá na metade, mais ou menos, algumas funções, né, do jogo. E a gente tá com a média acima dos 60 FPS, ou seja, você tem margem para poder aumentar o preset gráfico, tá? Você tem a liberdade para poder aumentar um pouco ali as coisas gráficas. Mas você que sabe, né? Você pode configurar ali. Tem algumas funções ali no preset gráfico, tá? Que você pode desabilitar, que você vai manter um FPS lá em cima e mantendo um gráfico muito bonito, tá? Mas aí você tem que saber configurar certinho e, bom, você pode configurar da forma que você quiser, da forma que você preferir. Indo agora para o Hogwarts Legacy. Bom, o Hogwarts Legacy ele é um jogo de 2023, se não me engano, então ano passado. Estamos utilizando ali o preset alto. E bom, esse jogo no começo, né, quando ele foi lançado bem mal otimizado, tá, pro PC. Mas enfim, hoje em dia você já consegue rodar ele ali com muitas placas de vídeo básicas. E bom, a gente tá basicamente ali com a média de 50 FPS e com o gráfico no alto, cara. Então, para um jogo de história, utilizando o preset alto e com a gameplay quase nos 60 FPS, pô, tá super jogável.
Então vai para o Horizon Zero Dawn Forbidden West. Bom, o Horizon Zero Dawn Forbidden West é um jogo portado para o PC, tá? Recém-portado. Então ele não é um jogo tão atual assim, eu acho que ele é de 2022, se eu não me engano. E, bom, a gente tá com um preset low, utilizando o AMD FSR no modo qualidade. E a gente tá com a média ali de basicamente 40 FPS. Cara, é basicamente a experiência do PlayStation 4, tá? Só que você tem ali até um pouco mais de FPS do que você teria no PlayStation 4. No caso, você também tem mais liberdade e tal, etc. Enfim, as liberdades que o PC nos dá. Indo agora para o Marvel's Spider-Man Miles Morales, bom, utilizando basicamente o preset no baixo, tá, no preset low e com AMD FSR 2.0 ou 2.1 no modo qualidade, a gente tem uma média de mais ou menos 60 FPS. Cara, eu diria que vale a pena você aumentar até mesmo o preset gráfico, tá, até porque é um jogo de história, tá, então você acaba priorizando por questões gráficas. E, bom, a questão gráfica desse jogo aqui também faz parte da experiência da gameplay, né, do jogo em si. Então, eu indicaria que você aumentasse ali um pouco o preset gráfico, sacrifica um pouco essa fluidez, tá? No caso o FPS, e aumenta ali um pouco o gráfico para você ter uma experiência de jogo melhor, beleza? Indo agora para o Red Dead Redemption 2. Bom, Red Dead Redemption 2 ele é um jogo de 2018. Bom, sendo um jogo de 2018, ele já tá um tempinho aí no mercado e tal, etc. E utilizando aqui o preset basicamente no Ultra, né, com o AMD FSR ativado no modo qualidade, a gente tem uma média ali de mais ou menos uns 40 FPS. Ou seja, é um jogo de história, tá? Então você tem um gráfico muito bonito, tá basicamente no Ultra, né? Tá basicamente tudo no Ultra. E você tem uma gameplay, uma taxa de FPS, ou seja, uma gameplay fluida, acima dos 30 FPS, beirando ali, pô, 40 FPS, quando, tipo assim, 30 FPS já é um pouquinho travado, aí seus olhos se acostumam e tal, mas quando chega a 40 FPS, cara, fica muito suave, é só desligar o MC Afterburner e aproveitar o jogo, beleza? Indo agora para o Rainbow Six Siege. Bom, Rainbow Six Siege ele é um jogo competitivo e a gente utiliza basicamente o preset low, com tudo o mais baixo possível. Vocês podem perceber que a placa de vídeo está basicamente no seu máximo, ou seja, a placa de vídeo em si não consegue deixar a gente ter uma taxa de FPS mais alta, tá? Mas vai depender do mapa. Por exemplo, você vai ter mapa que você vai poder ter cerca de 200, 240 FPS, mas no geral a gente está sendo limitado sim pela nossa placa de vídeo, beleza? Então mesmo que você coloque um processador um pouco mais potente ou mais potente, você não vai ver tanta diferença assim no FPS, beleza? E bom, aqui para um jogo competitivo, pô, você tá acima dos 100 FPS. Se você tem monitor 144, você vai conseguir aproveitar o 144. Tem 120, você vai conseguir atingir os 120 FPS. Você não vai conseguir chegar nos 240 FPS fixo, mas você também pode, vez ou outra, né, ter um pico ali para 240 FPS. Então sim, super jogável o Rainbow Six Siege com a GTX 1650. Indo agora para o Valorant. Bom, Valorant é um jogo competitivo e sendo um jogo competitivo a gente preza por questões de FPS, beleza? E bom, como vocês podem ver aí, a GTX 1650 consegue empurrar muito, mas muito FPS, certo? E bom, o Valorant ele é um jogo muito leve, tá? Então a placa de vídeo aqui não é o problema. Se você quer ter mais FPS, você precisa investir em um processador. Se você tem a GTX 1650 e tem um processador bem mais forte do que o meu, você vai ter tipo 700 FPS, eu não tô zoando. Você vai ter cerca ali de 700 FPS, ou seja, um processador muito superior ao meu, no caso, beleza? Então, bom, esse foi o vídeo, espero ter te ajudado. No mais é isso e valeu, falou!
this yet.